Já estão no clima? Tá chegando. Ó, eu tô bem no clima. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam bem e que estejam aí curtindo esse climinha de Natal que já tá chegando. Faltam alguns dias. Tô gravando no dia 19, vocês vão ver esse vídeo no dia 20. Então, 5 diazinhos aí, 6 dias para o Natal. Gente, hoje vamos falar sobre a Maratona Voos Literários edição Outono. Finalizei essa maratona com muita alegria. Teve um livro que faltou um pouquinho para eu ler, mas tá tudo bem, porque a regra da maratona é que a gente leia 2/3 dos livros, de cada livro, pelo menos, né? E faltando 2, não vai pegar os 16 e ler 2/3 de cada um. A ideia não é essa. A ideia é, se faltar um pouquinho para finalizar de um ou de outro livro, tá tudo certo. Conta para a maratona. E eu pensei em finalizar, e eu até era um livro que eu tinha abandonado, mas aí eu vou contar melhor para vocês aqui de acordo com as categorias. Vocês estão vendo que o clima de Natal tá até no brinco, ó. É isso, assim, a pessoa que ama o Natal. Bom, vamos lá. Depois, o próximo vídeo será da Maratona de Inverno, que é bem natalina, e vocês vão ver depois. Eu fiz um apanhado do que eu mudei da minha TBR para a realidade, para o que realmente eu li. E tinha 3 categorias que eu não tinha lido. Vamos voltar. Não é isso. Tinha 3 categorias que eu não tinha escolhido um livro para ler. Fui pegando sugestões, porque a gente tem um grupo da maratona no Discord, e aí nesse grupo a gente conversa bastante, troca ideias, e o pessoal vai indicando. Tem gente que lê muito rápido, então já vai colocando lá o que leu. Então eu fui pegando nesse grupo, esse grupo está sendo muito útil para mim. Eu fui pegando nesse grupo algumas ideias. E aí eu vi lá alguns livros que se encaixavam, que eu queria ler, e consegui decidir a minha TBR. Essas 3 categorias era um livro que falasse sobre livros, um livro que falasse sobre luto e um livro que tivesse comida como tema central. Eu vou começar por esses, porque eles são pelos que são e-book. De e-book eu li o livro sobre livros, que eu li o Fahrenheit 451. E eu gostei bastante dessa leitura. Tem um vídeo aqui nas leituras do mês, falando sobre ele, falando melhor sobre o que eu achei. Eu gostei bastante dessa leitura, achei que foi um livro, assim, um clássico, né? E um livro que me fez pensar bastante. É uma distopia, que fala sobre a ideia de uma sociedade que não lê mais. E a própria sociedade, porque eu tinha uma ideia de que as coisas eram impostas pelo governo, que eu acho que é mais ou menos o que a gente pensa com relação a distopias. No Fahrenheit 451, os livros são queimados, mas isso não vem como uma imposição. Claro que é um órgão que foi criado pelo governo daquele lugar,
mas isso parte da sociedade, de deixar de ler. E eu achei muito interessante a forma como ele conta, e muito interessante as soluções, porque a gente fica com uma ideia assim de que não vai ter o que resolver, vai fazer o quê? Vai imprimir tudo de novo, os livros, vai... E existe uma proposta ali, uma sugestão. E achei muito interessante também pensar no nosso modo de vida. Acho que ele traz algo que, apesar de ter sido escrito, eu não lembro de quando que o livro mas ele já tem uns anos, é do século XX, mas acho que é no final, logo após a Segunda Guerra. Mas a gente tem uma ideia de que as coisas são de um jeito, e aí ele vai trazendo e você fica pensando em coisas que nós estamos vivendo, como as grandes telas que o autor mostra ali, né, que os personagens, principalmente as mulheres, usam. E eu até vi um comentário de que ele não imaginava que a gente ia usar pequenas telas, porque a gente diminuiu muito, né? O celular é uma tela pequena e não uma grande tela como ele imaginava, que pela descrição dá a impressão de que é uma tela do tamanho de uma parede. E ela conta que a gente só tem 3, a gente tem que ter a 4ª tela. E aí ela fica presa ali naquela sala, ela fica ali, passa o dia ali, passa o dia conversando, e pelo que a gente entende, é como se fossem videochamadas. Além das exibições de programas de TV mesmo, mas parece que os personagens, as pessoas daquele lugar interagem com o programa da TV. Então é como se fossem realmente videochamadas. Parece um reality show, mas contando a própria vida, assim, a vida, a pessoa interagindo com a tela. E tudo isso é muito interessante, tudo isso tem muito a ver com o que a gente vive. Porque antes da gente ter a pequena tela, que é o celular, a gente tem grandes telas, que são as TVs, né? E que foram cada vez aumentando. A gente antigamente tinha uma TV de 14 polegadas, hoje em dia nem sei mais. Outro dia eu estava olhando para comprar, não para eu comprar, né? Eu estava olhando, eu estava numa loja vendo as TVs sendo vendidas, as TVs para venda, de 60, 70, sei lá quantas polegadas. Eu ficava, gente, que tamanho que é isso? Eu vi uma saindo de uma loja que era tão grande assim, que para mim é uma coisa impensável. Eu não sou muito apegada, apesar de eu saber que tem pessoas que me veem na TV, eu acho muito chique isso, mas eu não sou muito apegada à TV. Assisto, claro, mas não é um objeto. A TV é como um objeto, como um eletrônico, assim, como uma coisa que, comprar uma TV gigantesca não é comigo, assim, não vou gastar dinheiro com isso. A TV que eu tenho é grande, mas ela foi achada no lixo. Vamos passar para outra categoria. Um outro livro que eu também li para a categoria de livro recomendado no Booktube, no Bookmedia ou no Instagram, foi o Água de Barrela. E, gente, esse livro, eu tenho um vídeo aqui falando dele, é um livro sensacional. E ele, vou deixar a capa aqui, da Eliane Alves Cruz, se tornou assim um dos meus livros favoritos. Um dos meus livros favoritos desse ano, um dos meus livros favoritos da vida, um dos meus livros favoritos. Eu amei, eu espero conseguir ler tudo dela e um pouco mais, porque ela é uma autora contemporânea, é uma autora negra, é uma autora brasileira, é uma mulher,
pessoa incrível. Eu amei esse livro. Esse livro fala sobre a escravidão, sobre essa coisa abominável que foi a captura de pessoas que estavam lá vivendo suas vidas e serem transportadas para outra região do mundo, muito diferente da região que elas viviam, e como que essas pessoas sobreviveram, e ali conta a história de pessoas sobreviventes, pessoas que aguentaram essa transição, pessoas que aguentaram o período em que elas foram escravas, pessoas que depois foram libertadas, e como que isso como que elas reagiram, como que elas sobreviveram, como que elas viveram depois disso. As outras gerações, conto acho que 6 gerações de mulheres, focado bastante nas mulheres. É um livro sensacional. Leia. Leia. Um livro maravilhoso. Então, dos livros, continuando os livros que eu não tinha escolhido, que eram 3 categorias, né? O sobre livros, o sobre luto, eu li A Ridícula Ideia de Não Voltar a Te Ver. A ridícula ideia de não voltar a ver-te. Eu tenho um certo problema, assim, com essa coisa dos pronomes. É pronome? Da conjugação verbal, mas tá tudo bem. No Brasil é a ridícula ideia de nunca mais te ver. É isso. Esse livro da Rosa Monteiro é um livro sensacional, também já falei sobre ele aqui no canal. E, gente, eu achei muito, muito, muito bom. Está nas minhas leituras de novembro. Um livro não só sobre luto, mas também sobre vida. Sobre a vida das mulheres após o luto, no caso, são viúvas. Mas mais do que isso, sobre a dificuldade de ser mulher, e assim, coisas que não mudaram muito. A Rosa Monteiro é uma não ficção, então a Rosa Monteiro ela traz bastante isso. Aqui ela fala sobre a Marie Curie, ela fala sobre o luto que a Marie Curie viveu, ela fala sobre o luto que ela viveu, e um pouco da vida, tanto da Marie Curie quanto dela, e das escolhas profissionais, da dificuldade que as mulheres têm nesse sentido. E a gente sabe que a vida é um pouquinho mais difícil mesmo para as mulheres, né? E é isso. Por isso que eu agradeço muito por esse livro ter chegado às minhas mãos. Foi um livro que eu ganhei da Ana, do Sonhos de uma Leitora. E foi um livro que eu amei ter lido. Sobre comida, eu tenho aqui um livro bem usadinho, bem velhinho, que é um livro da biblioteca. Eu acabei lendo um pouco aqui, um pouco no... Um pouco aqui, um pouco em e-book. Não achei sensacional. Gostei menos do que eu gostaria de ter gostado. É um livro... Chocolate, não falei o nome do livro nem o nome da autora. Chocolate, da Joanna Harris. É um livro que é a história de uma mulher que se muda com a filha pequena para uma cidade pequena, e ela faz chocolate, ela tem uma chocolateria, e ela abre a loja dela, é uma coisa meio antiga, né? Num tempo, numa época em que... E é bem na quaresma, então é uma época em que as pessoas não estão preparadas para comer chocolate. E num lugar também difícil de distribuir isso, né? De uma cultura diferente. E fala um pouco sobre isso, sobre a imigração, sobre o chocolate. A parte em que aparece o chocolate eu acho bem interessante. Ele tem uma particularidade desse livro, é que ele tem
duas vozes, dois narradores, a própria personagem, Viane, e uma outra pessoa. E essa outra pessoa que fala também. Tem alguns, os capítulos vão se alternando. Inclusive tem uma diferença de letra, de fonte. Dá pra gente perceber quando que é um, quando que é outro. Mas não achei muito legal, não. Não achei muito interessante, mas é isso. Falo mais pra vocês em outro vídeo. No vídeo de leituras de dezembro. Que esse foi lido bem recente. Ainda tô com o livro aqui da biblioteca, né? Tenho que devolver amanhã. Próxima categoria foi um livro sobre saúde mental. E eu li O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Um livro muito, muito, muito bom. As aventuras, o relato das aventuras e desventuras de Viramundo e suas inenarráveis peregrinações. É muito engraçado esse livro. É um livro muito interessante, eu já falei sobre ele aqui no canal. Não quero ficar falando muito dos livros para não ficar um vídeo muito gigante. E esse aqui eu gostei muito de ter lido. Eu nunca tinha lido, é um livro bem conhecido no Brasil. E é um livro que foi publicado em 1974, então ele é 1979. E é muito legal, muito interessante, fala sobre essa pessoa que é um mentecapto, que é uma pessoa burra, ignorante, mas que traz umas reflexões muito interessantes. Será que ele é mesmo burro? Será que burro não são as outras pessoas? É muito legal. E tem filme, mas o filme também é antiguinho, mas tem aqui no YouTube. Muito interessante. Para a categoria capa que lembrou o outono, eu li Mulherzinhas. Essa capa é lindíssima nessa edição. Gostei muito de ter lido esse livro. Esse é do Clássicos da RBA, é o único da coleção que eu já li. Eu gostei demais desse livro. Eu gosto da história, já era uma história que eu já conhecia. Eu já tinha estudado uma adaptação em inglês, eu já tinha visto as adaptações de filmes, né? No Brasil não é Mulherzinhas. Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Os dois filmes que eu tenho mais de dois, tá? Tem vários, mas tem dois filmes que eu já vi e os dois eu gosto muito. Um é recente, de 2019, e o outro é um pouquinho mais antigo, de quando eu era adolescente, acho que de 95. E eu gostei bastante dos dois. E aí, mas no filme ele se estende um pouco, não é só Mulherzinhas, né? Tem o Mulherzinhas e a segunda parte que é o Boas Esposas. Gostei bastante de ter. Na leitura de um autor nacional, eu li um livro do José Saramago, que é um livro curtinho, curtinho, que eu peguei na biblioteca, que eu estava assim, numa época que eu estava precisando ler algum livro curto, livro infantil, que me arrebatasse, que me acalmasse, que fosse bom para mim. Eu estava numa época meio triste. E foi A Maior Flor do Mundo. Esse livro é maravilhoso, assim, Saramago. Ai, gente, olha. Lindo, lindo. É um livro
doce e ao mesmo tempo tem toda a ironia de Saramago. Ele diz que ele não sabe escrever livros infantis e que se você sabe, que você escreva e conte melhor a história que ele queria contar, mas ele conta a história. É muito lindo, é muito lindo. Eu simplesmente amei, né? Se tornou assim um dos meus favoritos. Tá difícil, a minha escala Saramago é complicada. E na categoria livro de conforto, também mais ou menos na mesma época, eu li O Príncipezinho. E esse livro, para mim, é um conforto. Eu acho o final dele triste. Da primeira vez que eu li ele inteiro, eu chorei. Mas acho sempre gostoso, assim. Acho que são reflexões que tem aqui que é como se fosse um abraço. Eu acho O Príncipezinho muito gostoso de ser lido. É um livro curto, é um livro que tem 100 páginas, é um livro que você lê rápido, mas é um livro que tem muitas reflexões. A gente vê frases espalhadas por aí que realmente são muito bonitas. E ele faz a gente pensar, não é só aquelas frases, né? Não é só o cativar, não é só essas coisas mais midiáticas, mas tem outras coisas aqui que você tem que ler de novo para poder pensar, refletir, pensar sobre ele. Eu acho muito interessante que o Príncipezinho ele faz várias viagens e ele passa em vários planetas. E nesses planetas tem pessoas de diversas características, e essas características são características humanas. O autor coloca ali como características de outras pessoas, mas são características do ser humano. E a gente, às vezes, se vê ali, né, nessas características e o quanto, talvez, para ter o nosso príncipezinho, a gente tem que se desfazer dessas características. Achei fantástico ter feito essa releitura, maravilhoso, uma delícia. Vocês viram que foram boas leituras por aqui, né? E olha que esses 3 meses, para mim, foram meses difíceis. O outono é uma época do ano que eu não gosto muito. Aconteceram várias coisas na minha vida complicadas, mas as leituras foram muito boas. Foi difícil conseguir terminar tudo. Eu achei que eu não fosse conseguir. Eu achei que dessa vez, tanto que eu procurei algumas leituras mais curtas para realmente dar conta da maratona, porque eu acho importante quando a gente traçar um objetivo, ir atrás dele, mas também se saber ponderar se concluir ele daquela forma como a gente tinha imaginado é tão importante, ou se a gente pode adaptar, né? Saber ser adaptável. Eu não sou uma pessoa tão adaptável, mas eu acredito que seja uma característica importante de se ter na vida adulta. Então eu corro atrás disso. Então, às vezes, eu pensava, esse livro que eu tinha falado que ia ler é muito grande, então não vou ler esse, vou ler outro. E aí, na categoria fantasia, eu li Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu tinha o objetivo desse ano ler esse livro, pelo menos esse, se eu conseguisse continuar a série, continuar, né? Mas não foi possível. E eu gostei muito de ter feito essa leitura. Acho que é um livro que nem acho que todo mundo tenha que ler, acho que, né, vai da sua escolha. Mas é um livro que me fez feliz durante o momento em que eu estava lendo.
Gostei de pensar nas coisas que eu vi no filme, comparar na adaptação, e comparar com o que tem aqui, e na mesma época a gente assistiu de novo a adaptação do primeiro, do segundo e do terceiro, eu acredito, eu acho, isso mesmo. A gente assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, e foi bom pra mim, sabe? É uma coisa que eu acho que faz parte de pessoas, assim, da minha geração para mais novas, e acho que eu queria ter lido ele antes, na minha adolescência, mas não foi o caso. E não na minha adolescência exatamente, né? Porque eu já era adulta quando ele lançou. Então eu queria ter lido no lançamento. Mas foi agora e foi bom, foi bem aproveitada. Não acho que seja um livro maravilhoso, mas é um livro que a gente sabe que é muito vendido, que é muito conhecido, que tem uma fantasia muito, muito bonita, muito interessante, né? As pessoas gostam, eu gosto, eu curto. E é isso, foi lido. Tem livros melhores? Tem livros melhores. Por exemplo, eu li para a categoria Relação Não Romântica, Flores para Algernon. E, gente, que livro! As pessoas até falam que choro, talvez por eu ter lido em e-book. Acho que em e-book eu não consigo me apegar tanto, apesar de que tem alguns que eu amo de paixão e li em e-book, mas eu acho que nem sempre o e-book bate tão bem como o livro físico. Talvez se eu tivesse lido ele em livro físico, eu tivesse tido mais apego ao personagem principal, que é o Charlie. Mas eu gostei bastante, bastante. Nossa, achei que é uma leitura, é uma coisa muito inteligente, assim. É uma ideia de um homem que é deficiente intelectual, que faz uma cirurgia para ter inteligência. E aí, nisso, a gente vai ver tudo que ele faz para ser inteligente. Toda a vontade dele de ser inteligente. E a gente vai lendo isso através de cartas, do diário dele mesmo. E é muito lindo, é muito interessante. Eu gosto dessa escrita de diário. Acho bem bacana. Então, né, assim como eu li lá Flores para Algernon, eu também li Quarto de Despejo, que também é diário, o diário de uma favelada. Aqui a gente já tem uma coisa completamente diferente, que também tem alguns pontos parecidos, porque no começo do Flores para Algernon a gente tem muitos erros de português, aqui a gente também tem alguns erros de português. A gente está falando de uma outra pessoa, a gente está falando de Carolina Maria de Jesus. E aqui é a história dela mesma. Não é um personagem criado pelo autor. Aqui é a história dela mesma e é a história de uma mulher negra, favelada, que tem que pensar na vida dela, que tem que cuidar da vida dela, que tem que cuidar da vida dos filhos, que tem que batalhar muito para sobreviver, para ter comida, para ter água. São coisas assim que é o básico do ser humano. Não é o luxo. Ela batalha muito para ter a sua profissão, para ter as suas publicações, para conseguir escrever seus livros, mas não é só isso. Ela batalha muito para poder sobreviver. Assim como todos nós, mas de uma forma que não tem explicação, assim, de uma forma que não é uma outra época, eu sei que hoje em dia ainda tem muitas pessoas que passam fome, tem muitas pessoas com muita dificuldade, especialmente no Brasil, né, no nosso país, mas é essa realidade que está aqui escancarada.
E esse livro, esse sim é um livro para toda a gente. Esse é um livro para todas as pessoas, sejam elas brasileiras, portuguesas ou de qualquer outra nacionalidade, porque ele tem tradução em várias línguas. É um livro que foi muito vendido, é um livro que tem que continuar sendo muito vendido, um livro que tem que continuar sendo muito lido. É um livro muito bom. E como eu disse para vocês, o que eu faço de vez em quando, principalmente se eu tô meio desanimada com a minha vida. Ultimamente eu não ando tendo muito tempo, né, porque eu tô fazendo um curso, então a minha vida tá mais agitada, mas eu venho, abro e leio. E é isso. Muito legal. É assim, sempre um tapa na cara. Leiam. E o quarto de despejo eu contei para a categoria de livros com menos de 200 páginas. Aí a gente tem um livro que foi banido. Eu tinha a intenção de ler outros livros, esse é um outro livro, esse é um dos que eu troquei, porque o outro era muito longo, eu troquei por A Rebelião dos Bichos, A Rebelião na Quinta, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Foi uma releitura, já tinha lido esse livro, é um livro que eu gosto da ideia de todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Eu acho a ideia sensacional, assim, você pensar que tem algumas pessoas que são melhores do que as outras. Tem 100 páginas, então eu pensei, é possível conseguir ler ele assim em um final de semana, porque realmente estava precisando ler ali para completar as categorias e consegui me sentir muito feliz de ter conseguido fazer essa releitura. E era bem parecido com o que eu lembrava, e eu continuo gostando. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que ele divide opiniões, mas eu continuo gostando. Eu acho que é muita crítica, eu sei que é crítica a governos, mas não é sobre isso que eu quero pensar, assim. Também já pensei muito sobre isso, mas eu acho que também é crítica ao ser humano que passa a perna no outro, ao ser humano que só vê o seu próprio umbigo, ao ser humano que esquece que todos os seres humanos são iguais e que tem diferenças e que quer tratar outra pessoa mal, e que quer humilhar outra pessoa, e que ao ser humano, a nós, ao que nós podemos melhorar na nossa vida. Eu acho que nos dias de hoje é mais isso que a gente tem que tirar desse livro, mas isso sim é o que eu tirei, né? Você pode tirar o que você quiser, mas leia, é uma obra importante. Tinha lá uma categoria que era ler um livro de um dos seus autores favoritos. Eu pensei em vários livros de autores favoritos, vários autores que são meus favoritos, autores que eu gosto. E o autor que eu escolhi é um autor que eu já li esse mesmo livro, assim, eu não li outros, mas eu gosto das entrevistas dele, eu gosto dele. E esse livro eu gosto muito, que é o Eduardo Galeano, com Futebol, o Sol e a Sombra. E esse livro, eu até tinha pensado em colocar ele numa outra categoria, mas acabei colocando nessa. Acho que encaixou bem. E esse livro é um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito do futebol, eu gosto muito da história do futebol. Hoje, eu não sou mais tão apegada e já não gosto tanto, mas relembrar, reler e lembrar principalmente da parte em que eu já era viva, né? Da parte da história que eu lembro de 94 para cá, é muito interessante para mim, assim. E ai, nossa, era isso mesmo que eu lembrava. E tem também muita crítica social nesse livro, muita crítica
aos governos, muita crítica, especialmente aos Estados Unidos, eu acho, assim, é o que eu me lembro. Eu já falei um pouquinho dele no vídeo de leituras de outubro, se eu não estou enganada. Foi em outubro que eu li. Muito bom esse livro. E eu quero ler outros livros do Galeano, assim que for possível. E uma outra categoria era um livro que é uma previsão de 5 estrelas. Uma previsão de que o livro será 5 estrelas. Uma previsão de que você dará 5 estrelas. Esse livro, eu acho que eu dei mais 5 estrelas para ele por ter feito a leitura em conjunta no clube da Paloma Lima. Talvez, se eu tivesse feito essa leitura sozinha por minha conta, eu não sei nem se eu conseguiria terminar. Que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Começa que eu não gostei dessa edição. Não gostei dessa edição. É bonitinho, tem a cachorrinha na capa. A parte que fala da cachorra é a melhor parte de todas. Mas tem um problema aqui no português, que eu não sei se vem lá do próprio autor, que eu acho que não, mas tem um problema na tradução com relação a cachorro exatamente, que é uma cachorra, e está sempre traduzido o cachorro. Enfim. É falado no começo que ela é fêmea, tanto que ela se chama Karenin, da Ana Karenina, do Tolstói, mas sempre se refere, na escrita está sempre se referindo de forma masculina, como se fosse um cachorro. Detalhes, mas não foi só isso que eu não gostei. Tem várias coisas, são várias camadas, é um livro complexo, não é um livro simples, não é um livro para todo mundo. Eu sei que é um livro que foi muito vendido, muito lido no Brasil, na sua publicação, primeira, né, nos anos 80, se eu não me engano, mas talvez eu sou aquela pessoa, o outro, né, não é para todo mundo, eu não sou todo mundo. Exatamente essa a questão, talvez, assim, acho que é pessoal. Mas como eu fiz com o clube, eu acho que eu gostei. Eu gostei muito das discussões, eu consegui entender pessoas que têm conhecimento de psicanálise e trouxeram muitas reflexões a respeito de tudo que o autor colocou ali das relações humanas. Eu acho que para mim é o principal. Também tem algumas críticas, algumas relações ao regime soviético, né, da época. É uma história que se passa na Tchecoslováquia. É isso mesmo. Eles vivem em Praga. Então, é uma história que se passa em Praga. Então, a gente está falando de um mundo que não tem tanta familiaridade, mas não é isso a minha questão, assim, é mais as relações entre os personagens mesmo, apesar de eu entender as reflexões que o autor quer trazer, mas eu acho que tem alguns pontos assim, muito machista, mas é o autor da época e tal. Mas então a gente tem que refletir sobre isso. Eu acho que em grupo é mais fácil da gente refletir sobre isso. E foi uma experiência muito boa. Tanto que vou continuar no clube no ano que vem. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, que é a minha TBR, e que eu vou falar bastante sobre como será os próximos 3 meses, que já é o começo de 2025.
E se você tá gostando desse vídeo, se inscreva nesse canal. Eu sei que esse vídeo tá ficando longo, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Deixa seu like, seu joinha e tudo. Faltam somente 2 categorias. Este pequeno calhamaço, os Buddenbrook. Eu amei ter feito essa leitura do Thomas Mann. Era na categoria de mais de 400 páginas, que é uma categoria que se repete sempre nesse desafio, em todas as estações do ano. E achei fantástico, e vou falar sobre ele no vídeo de leitura de dezembro. É maravilhoso. Não é difícil, é um livro muito grande, mais de 600 páginas, muito bom, muito pesado. E não é uma leitura difícil, é uma leitura só extensa. E a outra categoria, que é o que está faltando eu ler um pouquinho ainda, é a categoria de reconto, que eu li o Wicked. E também vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Sobre o Wicked, sobre animação, sobre a adaptação, sobre o filme, que eu simplesmente amei, sobre o musical, que eu assisti em São Paulo. Vou falar mais sobre isso com vocês. Falta um pouquinho para eu terminar esse livro. Vou terminar, mas eu precisava gravar. Não dava para deixar para amanhã, porque senão amanhã eu não consigo editar o vídeo. Então, tô sendo aqui muito franca com vocês. Falta um pouquinho desse livro. Mas, mesmo que eu não termine, já expliquei para vocês que o desafio era ler e ficar um livro sem completar, não tem problema. Esse livro eu tive bastante dificuldade, quase larguei. Desde o começo. Tive dificuldade desde o começo. Eu achava que fosse um pouco mais infantil, mesmo sabendo que era uma história sombria, né? Que fala aqui uma releitura sombria de O Mágico de Oz. Mas foi difícil. Achei que tivesse mais a ver com o filme, mas não tem. O filme é uma adaptação, né? Então tem muita coisa, mas não tem tudo que tem aqui. E aqui tem muita coisa política, muita coisa complicada, muita coisa. Eu vou falar mais para vocês no outro vídeo. Esse aqui foi difícil, mas eu me senti muito feliz de ter feito essa leitura, de conhecer essa obra, de entender esse universo. Achei que foi muito aproveitada. Bom, pessoal, é isso. As 16 categorias do outono foram lidas e eu acho que foi muito aproveitado esses 3 meses. Muito gratificante ter feito todas essas leituras. Deixa aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, o que vocês leram nos últimos meses. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.